A gente vai conversar agora também, vai adicionar essa conversa com a Maíra Fernandes, que é advogada, criminalista, professora da FGV do Rio de Janeiro. Professora, é sempre muito bom te ter aqui, ainda mais nesses momentos com tantas informações jurídicas e só o especialista consegue nos fazer entender tudo. Então vamos por partes. Primeiro, muito bom dia, obrigada de novo pela presença. E o que é a audiência de custódia que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai passar agora? E quais são os próximos passos? Eu lembro que o ministro Alexandre de Moraes ontem mesmo pediu ao presidente da primeira turma, Flávio Dino, para que o plenário da primeira turma avalie a decisão monocrática que ele fez ontem para pedir a prisão preventiva. Então a gente também tem esse segundo momento, já amanhã, segunda-feira, para avaliação se o pedido da prisão preventiva vale ou não, se foi um exagero ou não. Queria que a senhora explicasse para a gente todas essas informações jurídicas, especificamente da prisão preventiva do ex-presidente. Sim, vamos lá, Natália, é um prazer estar aqui. Vamos lá. A audiência de custódia é uma das grandes conquistas dos últimos anos no Brasil, né? Na verdade, já há uma década em vigor, que respeita tratados internacionais de direitos humanos e ela tem o objetivo de analisar a legalidade da prisão. Todos os presos passam por audiência de custódia, não é uma exclusividade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando acontece a prisão, no caso uma prisão preventiva, eles passam por uma audiência diante de um juiz, preferencialmente até presencialmente, nesse caso vai ser virtual, vai ser online, mas para analisar a legalidade daquele momento da prisão. Então, vão perguntar para o ex-presidente, por exemplo, se todas as condições impostas na decisão para o momento da prisão foram cumpridos. É uma decisão que ela traz uma necessidade de discrição, o que é curioso, porque ela coloca categoricamente para não haver uma espetacularização do momento da prisão. Nós já vimos no passado inúmeras pessoas, especialmente no auge da Lava Jato, inclusive um ex-presidente também da República sendo preso, hoje, o presidente Lula, com espetacularização, condução coercitiva dele também com espetacularização, inclusive ex-governadores do Estado. A decisão fala categoricamente para não haver divulgação do momento da prisão. E, de fato, não aconteceu. Também fala para ele não ser algemado. Então, vai ser perguntado, o senhor for algemado, o senhor sofreu algum tipo de maus tratos no momento da prisão? São perguntas que são feitas, inclusive essa questão dos maus tratos, do tratamento que o preso recebeu, são feitas a todos os presos. Inclusive, muitos presos passam por exame de corpo de delito para saber se não foram agredidos, para saber se não foram, de nenhuma forma, maltratados no momento da prisão. Então, ela é uma audiência para analisar o momento da prisão. E também, agora, vai ser analisada a legalidade e a necessidade desta prisão preventiva. Explicando, ele não está ainda cumprindo a sentença que ele foi condenado no outro processo, no processo que ele responde na ação que correu por atos contra o Estado Democrático de Direito. Aquele processo, a ação principal, ainda está em fase de recursos e a defesa disse que apresentará embargo de declaração. Ele está sendo preso preventivamente naquele outro processo, que ele responde por coação no curso do processo, junto com Eduardo Bolsonaro. Então, essa prisão, ela é uma prisão preventiva. E ela foi decretada especialmente por 3 fundamentos, que, na verdade, são os fundamentos de uma prisão preventiva. Primeiro, risco de fuga. Por que o risco de fuga? Por conta da tentativa de rompimento da tornozeleira. Então, de fato, nós depois vimos um vídeo que mostra, ele disse que tentou queimar a tornozeleira, mas o fato é que a Polícia Federal, num determinado momento, não recebeu mais os sinais da tornozeleira, identificou ali uma falha, pediu a prisão dele por conta dessa tentativa de rompimento da tornozeleira, por essa falta de sinal. O outro fundamento foi a violação à ordem pública. O que é isso? Esse é um argumento muito, muito utilizado em prisão preventiva e normalmente de difícil explicação. O que seria um risco à ordem pública? Nesse caso,
o risco à ordem pública foi fundamentado na decisão do STF por conta da convocação para uma vigília, uma aglomeração muito grande de pessoas na porta da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E entendeu o Supremo Tribunal Federal que uma multidão na porta da casa dele poderia dificultar o acesso das autoridades, da polícia e facilitar uma tentativa de fuga. Isso foi usado em conjunto. Então, veja, a tentativa de violação à tornozeleira mais a aglomeração na porta foram utilizados como argumentos. Além disso, eles utilizaram também como argumento o fato de ser muito próximo às embaixadas, o que possibilitaria ali um canal de fuga para alguma embaixada, em 15 minutos, diz a decisão, chegaria. E um outro argumento, que eu considero um pouco mais frágil, o de que outras pessoas também nesta ação penal e outros aliados políticos dele já haviam fugido do país em outras circunstâncias. Então, esse eu acho um pouco mais frágil em termos de argumento, porque eu acho que não pode utilizar o argumento, por exemplo, de Carla Zambelli ou de outras pessoas, mesmo no próprio processo, para dizer, ele fugiu, então ele também, Jair Bolsonaro também poderia fugir. Mas os outros dois argumentos, especialmente a tentativa de rompimento da tornozeleira, são argumentos muito utilizados em prisão preventiva. Tá? Então, via de regra, um preso, não estou falando do ex-presidente, um preso, de modo geral, que tenta violar a tornozeleira, automaticamente é preso. Então, assim, não é uma exclusividade dele. Okay? E aí agora o Supremo vai analisar com base na manifestação da defesa se efetivamente, e aí agora o plenário da turma, se efetivamente há motivo para manter ele preso preventivamente ou se ele pode ser, voltar, por exemplo, para a prisão domiciliar ou alguma outra circunstância. Vejam que Professora, a gente estava num momento... Vou só te cortar pois não. muito rapidinho, só para explicar não. essas imagens que a gente está vendo, né? Esses apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro estão fazendo ali mais uma roda, fizeram agora há pouco, cantaram o hino nacional e só para a gente pontuar, né? É uma manifestação pacífica ali que eles estão fazendo ali na frente da superintendência de apoio ali ao ex-presidente Jair Bolsonaro, estão pedindo para os carros buzinarem e agora cantaram o hino nacional. Desculpa, pode continuar, professora. A professora travou bem nesse momento. Perguntava se a defesa pode utilizar o argumento de que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi exposto com a divulgação desse vídeo, a voz dele ali bastante prejudicada, né? A gente até legendou o vídeo para que as pessoas conseguissem entender o que ele estava falando. Se a defesa deve se utilizar desse argumento. Deve se utilizar, Natália. Há dois elementos aí que eu acho que a defesa vai utilizar. O primeiro é que o Bolsonaro faz praticamente uma confissão, digamos assim, e não estava assistido por advogado. Então, ali uma pergunta sobre o que aconteceu com a tornozeleira, ele fala... Não vejo no vídeo, não vejo nenhum advogado ao lado dele. Não há notícias de que ele estivesse assistido. Então, esse é um elemento que deve questionar. O segundo elemento é, sim, essa divulgação. Agora, a decisão, ela fala da não divulgação do momento da prisão. De fato, a prisão não houve nenhuma divulgação, né? A Metrópolis certamente devia estar lá, atento a todos os momentos e vocês não conseguiram filmar e ninguém conseguiu, diferente de outras prisões que aconteceram no passado. Então, de fato, o momento da prisão não foi divulgado. Esse é um momento posterior. De fato, o Supremo Tribunal Federal tem, na decisão, ao colocar essa questão da discrição, ele tem tentado manter isso da forma mais discreta possível, porque essa espetacularização não é boa em um processo que tem, obviamente, um elemento político muito forte. Então, quando o STF fala da não divulgação, não se quer em nenhum momento cercear a imprensa, mas sim evitar uma espetacularização de um processo criminal. E sim, a defesa, obviamente, vai utilizar esse argumento de que foi divulgado um vídeo feito pela Secretaria de Administração Penitenciária, do próprio acusado. Então, sim, ela vai utilizar. Agora, o STF também pode rebater dizendo que esse não era propriamente o momento da prisão.
Mas a lógica é de que tudo seja feito com a maior discrição possível, embora seja um caso com repercussão midiática, claro, natural, com interesse nacional, mas tentando se resguardar na maior medida possível a privacidade do acusado, né? Isso é importante em todo o processo criminal.